Muito bem, a paz do Senhor para todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor também para os nossos superintendentes e também vai aqui a nossa saudação de a paz do Senhor para todos os nossos pastores, dirigentes do campo de Bangu. Queremos louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, a você amigo também que sempre nos acompanha e tem... Esse canal tem sido de alguma forma útil, né, para você, para nós também, então muito obrigado pela sua participação também, pelos aqueles irmãos que sempre mandam também comentários e que se inscrevem também no nosso canal. Deus continue abençoando vocês. Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa revista da Escola Bíblica Dominical e desta vez nós estamos aqui para falar sobre a lição de número 7. A lição de número 7, que é uma sequência, né, das nossas lições que estamos fazendo sobre as doutrinas básicas, né, da Palavra do Senhor. E nesse período, nesse ano, se fala sobre o ano da Reforma Protestante e nós estamos fazendo esses estudos das doutrinas básicas. E hoje, a lição de número 7 traz o tema A Ordenança do Batismo em Águas. Quero lembrar também a todos vocês que o pastor e professor oficial destas aulas é o nosso pastor-presidente, pastor Sóstenes Silva, que também hoje não pôde estar conosco nesta aula, né? Mas estamos aqui para dar sequência a esse trabalho que Deus tem colocado, né, nesse ministério. Muito bem, irmãos, o título, né, A Ordenança do Batismo em Águas, aqui já está bem traduzido, né? E nós temos aí o texto de referência que está lá em Mateus 3, 13, 16, Mateus 28, 19 e Atos 2, 38. O texto áureo, que é grande também, o texto referência, um texto tema bem chamativo de atenção, é: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4. Esse é um versículo texto áureo, né? É um texto bem evidente, né, para que você dê uma olhada, né? E a verdade aplicada, que é a grande dica da lição, é o resumo da lição, como gostamos sempre de lembrar. Fala aí: o batismo em águas é uma ordenança de Jesus que simboliza o que já aconteceu na vida de quem foi regenerado. Então aqui, se você, como um bom professor, preste bem atenção, aqui tem o resumo total da lição, está aqui, em poucas palavras, né? Você pega essa verdade aplicada e tenta distribuí-la. Vou repetir: o batismo em águas é uma ordenança de Jesus que simboliza o que já aconteceu na vida de quem foi regenerado. Nós temos aqui os objetivos da lição, que são 3. O primeiro objetivo é explicar o que é o batismo em águas e o seu significado. O que é o batismo e o seu significado? O segundo, apresentar o batismo como sentido de justiça, autoridade, de fidelidade à missão. E o terceiro objetivo, mostrar o batismo como ordenança, celebração e troca de autoridade. Nós temos aí o motivo da oração, que é interessante, e lembro sempre, isso só está na revista sua de professor. Diz assim: louve a Deus por aqueles que ministram à igreja estudos e ensinos sobre as Escrituras, né? Então você vai orar durante essa semana sobre aquelas pessoas que ministram à igreja estudos e ensinos sobre as Escrituras, né? Você vai orar pelos professores, você vai orar por aqueles irmãos que ministram seminários, que estão sempre... E isso eu gostaria de chamar a atenção aqui aos irmãos, principalmente os nossos professores, sobre essa responsabilidade de estarmos sempre orando uns pelos outros quanto à ministração da Palavra de Deus. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias, onde com certeza muitos falsos ensinadores, muitas heresias surgiriam, e nós temos que tomar muito cuidado para que nós tenhamos consciência de buscarmos a verdade. A palavra de Deus, ela nos diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, é muito bom nós buscarmos o conhecimento, mas fundamental também nós buscarmos a unção do Espírito de Deus sobre as nossas aulas, para os nossos alunos. Então, durante essa semana, ore pelos seus alunos, pelos professores da sua classe, pelos pastores,
pelos ensinadores, pelos evangelizadores, pelas pessoas que ministram a palavra do Senhor. Por quê? Porque há uma necessidade de orar por estas pessoas, né? E que Deus continue abençoando estas vidas. Então vamos lá, queridos. O batismo nas águas. O que é o batismo? Nós temos aqui esta lição e o contexto dessa lição aqui falando sobre Mateus lá 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra aí, batismo ou batizar, na verdade, é emergir ou banhar, né? Tem esse contexto na tradução da palavra, de lavar. E o batismo nas águas, ele tem os aspectos aqui no primeiro item aqui, vamos falar sobre os aspectos gerais, e o tema pergunta explicar o que é o batismo em águas e o seu significado. O batismo em água, a gente vai observar que ele é um rito. Na igreja antiga, né, no Velho Testamento, nós tínhamos muitos rituais, iam muitos rituais naquela época. Já para o Novo Testamento, apenas esses dois rituais aí, nós temos que é o batismo e a ceia do Senhor. São dois. A ceia do Senhor, provavelmente a próxima lição, e hoje nós vamos falar sobre o batismo. Muitas coisas, as pessoas começaram a explicar ou ensinar coisas que a Bíblia não ensina. Por exemplo, o batismo nas águas, ele é um ato simbólico. Eu lembro, na minha época de infância, meu avô era pastor de uma igreja, e nesta igreja havia um tanque batismal. E era um tanque, na verdade era uma piscina muito grande, ficava atrás do púlpito. E quando havia batismo, nós, depois do batismo, os irmãos tinham que lavar o tanque, né, drenar as águas, e pra gente aquilo era uma piscina gigante. E eu me lembro que os meus tios me levaram lá, eu era criança. E tinha um ensino, que às vezes as pessoas falavam, não, olha, o batismo nas águas, quando você se batiza, os seus pecados ficam naquelas águas. Olha só que coisa, né? Daí eu olhei para aquela piscina e no meu conceito ainda de criança, eu olhava para aquela água e o pessoal, vai esvaziar, vamos tomar banho, e todo mundo tomando banho, e eu tinha um pavor, jamais eu queria entrar naquela água, não, está cheia de pecado. Porque existem algumas visões errôneas ou místicas, né, sobre o batismo, e aqui vale a gente tentar explicar para os nossos alunos sobre o contexto do batismo. O batismo é um ato simbólico. Ah, não, porque quando você entrar na água, ali você vai, os seus pecados vão ficar ali e tal. Não existe esse contexto. É um ato simbólico. Aquilo ali, aquela água não é uma água que você purificou e agora é uma água purificadora de pecado. Não. E temos que tomar cuidado, porque muitos desses ensinamentos que têm feito as pessoas errarem dentro das igrejas. Então, nós agora estamos com a oportunidade de ensinar sobre o batismo. O batismo nas águas, ele é um ato simbólico. Quando você está ali mergulhando, o símbolo como que acontece? O batismo, ele consiste em imergir na água. Você está em pé, alguém te mergulha, ali completamente você emerge na água e depois se retorna. Com todo um significado simbólico que você está colocando publicamente. E não que seja um ato ali agora, de que não, quando você entrou ali, agora todos os seus pecados ficaram naquela água e você agora saiu uma nova criatura. Não. É um ato simbólico. Então precisamos ter muito cuidado para explicar isso para os nossos alunos. Nós temos aí no ponto 3, né, o significado do batismo. Então, no item 3, fala aí sobre o primeiro objetivo, no item 3 da lição, o significado do batismo. União com Cristo. Né? Quando o discípulo do Senhor Jesus é batizado em água, ele está testemunhando publicamente que está unido a Cristo. Então, o batismo, na verdade, quando uma pessoa se converte a Cristo, ela é um ato também simbólico dele dizendo ali publicamente para todo mundo que com Cristo ele se identificou, ele aceitou a Jesus Cristo,
e na morte de Cristo, né, foi sepultado ali e ressuscitou com Cristo como uma nova criatura. O homem velho, as coisas velhas, elas ficaram para trás. Está dizendo publicamente que eu aceito o sacrifício de Cristo em minha vida. Eu, a partir do meu batismo, eu passo então agora a ser participante da igreja de Cristo. E aqui vai, que é uma coisa interessante, a gente fala da igreja de Cristo como igreja, como corpo. Como igreja, corpo místico de Cristo, né? Temos que atentar para isso. Então, o batismo não efetua esta identificação, mas simboliza algo que já aconteceu pela fé. Ide ensinai. Primeiro, a pessoa precisa conhecer a Jesus Cristo. Ele precisa entender quem é Jesus Cristo, qual o sacrifício que Cristo fez para nos salvar, para salvar a sua vida. E depois que ele tem esse encontro, depois que ele conhece a Cristo, ele se batiza. Então, ensinando, batizando-as, né? Então, esse contexto é o contexto do batismo. Então, o significado do batismo ainda aqui no 3.2, morte e sepultamento do nosso velho homem, né? Esta é a mensagem que o batizando está proclamando ao descer as águas batismais, né? Está dizendo: o nosso homem velho foi com ele crucificado para que não sirvamos mais ao pecado. Você está dizendo publicamente, para quem quiser ouvir, que Satanás, os demônios e todos vejam e ouçam: olha, eu agora sou uma nova criatura. Então, eu me batizo agora. Não que agora eu não era salvo, mas quando eu entrei nas águas eu saí limpo. Não. É um ato simbólico, onde você confessa publicamente que você agora está em paz com Cristo e que você é uma nova criatura em Cristo. Andar em novidade de vida, né? É um testemunho, isso significado. Nós vamos aí para o segundo item também da nossa lição, que fala apresentar o batismo como sentido de justiça, autoridade e fidelidade à missão. Nós vemos aí que o batismo, qual é a forma do batismo? Irmãos, nós temos duas formas hoje que nós conhecemos sobre o batismo. Qual é a forma? O batismo por imersão, que é aquele que você mergulha a pessoa completamente dentro da água e sai, simbolizando a morte, sepultamento e ressurreição. E temos alguns batismos em algumas igrejas por aspersão, né? Colocar água na cabeça da pessoa. Aí nós vamos olhar aqui que desde o início do primitivo, no início de todas, né, de tudo, nós temos aí na lição, ele começa no item 1, ele explica nos aspectos históricos sobre o batismo primitivo sempre foi por imersão. Se você olhar, você prestar atenção ali no conceito de batismo de João, eles desciam ao rio, então sempre mostra que o batismo ele era por imersão mesmo. Mas como que surgiu essa história de aspersão? A aspersão já depois do Novo Testamento, as pessoas começaram em cima desse ensinamento, alguns, não, que o batismo, se você não se batizar, você não pode ser salvo, porque o batismo ele não tem essa função de salvar ninguém. Mas as pessoas começaram a colocar condições, então uma pessoa que não podia ir para o rio ou para outro lugar, eles levavam uma água e colocavam em cima da cabeça da pessoa, porque a pessoa tinha medo de se convertesse, mas se não fosse batizado não ia para o céu, não tinha salvação. Então começou-se a trazer esse contexto de uma águazinha por cima, e assim o pessoal foi desvirtuando e trazendo, mas cada um, né, conforme. Porém, nós da Assembleia de Deus temos esse batismo ainda, né, conforme os primórdios, por imersão. Acreditamos, né, nessa forma do batismo, onde nós queremos simbolicamente representar ali a morte, sepultamento e ressurreição com Cristo, né? O batismo fórmula e condição, né? Tá aqui 3 coisas. O batismo, qual a forma? A forma do batismo, a gente por imersão. Qual a fórmula do batismo? O próprio Jesus deu a fórmula, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando batizamos alguma pessoa, a gente batiza em nome do Pai, porque foi um ensinamento de Cristo. Batizar em nome de um Deus trino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma, né, do batismo. E qual é a condição para a pessoa ser batizada? A gente entende que o batismo é um ato de alguém que já se arrependeu, de alguém que conheceu
a verdade de Cristo, foi alcançado por Cristo, e agora este alguém resolveu confessar publicamente. Mas aqui, por exemplo, você pode, na nossa igreja, na Assembleia de Deus, não batizamos crianças. Mas por que você não batiza criança? Porque o batismo é uma forma de alguém dizendo que, olha, me arrependi dos meus pecados, eu estou confessando publicamente que agora eu sou uma nova criatura. Criança, não tendo esse entendimento, não tem essa condição. O que a gente faz com as crianças? Nós apresentamos ela diante da igreja, diante de Deus. Já o batismo é para aquelas pessoas que entenderam, que ouviram, foram ensinadas, né? E de ensinai, pregai, batizando-as. Então, você ensina, a pessoa alcançou, identificou, né? Como aquele homem que estava caminhando e entendendo a palavra do Senhor, disse, olha, o que me impede então de ser batizado? Porque ele entendeu, foi alcançado pela palavra de Deus e sentiu o desejo de ser batizado. Então, esta é a forma. Qual é a condição para ser batizado? De reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida. Então, querido, esta aula ela é muito interessante, você, professor, trazer esse contexto para a realidade do seu aluno, não tentando, né, ou não deixando dúvidas para o seu aluno. Nós temos bastante versículos na lição que você pode puxar, trazer, aplicando para ele, justificando ou explicando por que o batismo nosso é por imersão, por que o batismo ele é simbólico, é um ato simbólico. Ele simboliza a morte do homem ali também, do velho homem. Ele morreu, foi sepultado e nasceu agora em Cristo como uma nova criatura. Este é o significado do batismo. O batismo é para salvar? Não. O batismo não tem a função de salvar ninguém. O batismo ele é um ato simbólico de alguém que foi salvo e alcançado por Cristo. E aí ele faz essa profissão de fé. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma boa aula para você. Que Deus abençoe. Amém.